Esse filme Silêncio, que retrata a perseguição que os cristãos sofreram no Japão feudal, simplesmente mostra como que o diretor Martin Scorsese continua sendo um lacaio de Satanás que aparentemente aprendeu com seus erros. Afinal, em 1988, Scorsese dirigiu e lançou aquele que alguns consideram como o filme mais blasfemo de todos os tempos, chamado A Última Tentação de Cristo, que apresenta Nosso Senhor como um homem cheio de dúvidas, e duvida de Deus, duvida da sua missão, tem relações com Maria Madalena, casa com Maria, adultera com Marta, assim, um filme extremamente vulgar e agressivo, que fez com que vários grupos cristãos, seja católicos, seja protestantes, e entre os católicos a TFP, lançassem campanhas de boicote contra o filme. Realmente fizeram com que A Última Tentação de Cristo fosse o maior fracasso da carreira do Scorsese até aquele momento. Só que quase 30 anos depois, em 2016, o Scorsese revisita a temática cristã para adaptar o romance histórico Silêncio, de um escritor japonês, representando então no filme a perseguição que os cristãos sofriam no início do século XVII pelo shogunato Tokugawa. Esse é um filme, na minha opinião, ele é tão maldito quanto A Última Tentação de Cristo e faz tanto ou mais mal para as almas que não têm uma formação católica muito sólida e vão assistir ele. Então, como eu vi que na minha minissérie sobre o Japão, várias pessoas acabaram comentando sobre o filme Silêncio, eu decidi assistir o filme e fazer um review para mostrar para vocês o que eu penso a esse respeito. Eu não sou crítico de cinema, não sou entusiasta de cinema, mas fiz uma crítica do ponto de vista histórico e, sobretudo, da mensagem moral e religiosa que esse filme pretende passar. Então, para isso, já deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Eu vou dividir a análise desse filme em 3 pontos, em 3 atos da história dele. E o primeiro ato é o seguinte: a história se desenrola em torno do padre Rodrigues, que é interpretado pelo Andrew Garfield, que é um dos novos atores aí do Homem-Aranha. O padre Rodrigues e o seu companheiro, o padre Garupi, são enviados secretamente ao Japão depois que esse país se fechou diplomaticamente para o resto do mundo, então depois de 1640, para encontrar o antigo mentor deles, o padre Cristóvão Ferreira, que, segundo notícias trazidas pelos holandeses, portanto por inimigos da Igreja Católica, o padre Ferreira teria apostatado. Pois bem, a maneira pela qual o filme representa as perseguições aos católicos japoneses é realmente muito fidedigna. Logo no início nós temos cenas de martírios de missionários jogados nos geysers do Monte Unzen, recebendo água fervente nos seus corpos. Temos outras cenas do tsurushi, dos cristãos serem pendurados de cabeça para baixo dentro de poços, sendo rodeados em palha e assados. E todo o contexto da perseguição visa fazer com que os cristãos apostatem. E a apostasia é consumada por meio de um gesto simbólico, que é pisar no fumier, pisar nas imagens em alto relevo de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e de alguns santos. Então, tudo isso historicamente fidedigno. Então, o pano de fundo histórico dentro do qual vai se desenvolver essa narrativa de ficção é adequado. Só que já nas primeiras cenas, quando nós conhecemos então esses 2 protagonistas, o padre Francisco e o padre Garupi, tem ali um anacronismo na psicologia desses personagens, eu vou chamar de anacronismo psicológico, que apresenta esses jesuítas do século XVII, os jesuítas que eram a tropa de elite da Santa Igreja e os jesuítas que eram enviados em missão para a Ásia, para a África, para a América, já eram preparados, já eram bem selecionados. Então, já na primeira cena que a gente conhece os protagonistas que estão pedindo autorização para irem atrás do seu mentor no Japão, a gente percebe 2 padres recém-ordenados, sem experiência, sem conhecimento, sem maturidade, sem disciplina, sem seriedade, assim, 2 padres idiotas. Os protagonistas são 2 padres completamente medíocres. Na melhor das hipóteses, as pessoas que escreveram o roteiro e as cenas do filme não têm a menor ideia de como que era a disciplina, a obediência, a integridade moral de um jesuíta do século XVII, como que eles eram realmente a companhia, o exército de Jesus, e compôs então esses 2 personagens como se fossem 2 padres recém-saídos do seminário lá dos padres Zezinho, Joãozinho, Luizinho. Então, só aí já tem um anacronismo na maneira de conceber os protagonistas, que já... aquilo que o filme poderia ter de bom já vai perdendo nas primeiras cenas. Bom, eles estão lá em Macau, que era de fato a principal feitoria portuguesa no Extremo Oriente. De Macau,
eles vão secretamente num barquinho até o Japão, de cara conseguem contato com uma aldeia de cristãos clandestinos, os Kakure Kirishita, e aí nós temos realmente cenas muito bonitas que mostram aquela comunidade cristã japonesa que estava sem padres. Então a alegria das pessoas em poder assistir à missa, em poder voltar a se confessar, mostra também como de fato os japoneses que eram leigos, eles conservavam o sacramento do batismo para suas crianças. Então aquilo que eu expliquei no vídeo sobre os cristãos clandestinos é bem retratado no filme. Essas cenas são bem bonitas, só que ao mesmo tempo elas são estragadas pelo fato que você tem que aceitar no filme dois jesuítas completamente imbecis e despreparados. E você percebe que esses jesuítas, a todo momento eles ficam se questionando: nossa, por que essas pessoas sofrem tanto? Por que Deus permite isso? Eles não têm visão sobrenatural nenhuma. Aquela ideia que é uma luta a vida do homem sobre a terra, que essa terra é difícil, mas se a gente perseverar nós vamos para o céu, vamos proclamar a glória de Deus. Tudo isso não tem nada. É simplesmente a vida de piedade, a vida de oração desses dois padres, sobretudo do protagonista, que é o padre Rodrigues, é um quietismo protestante. Você percebe que o personagem deles provavelmente foi construído no filme por protestantes. Eu tenho uma relação íntima com Jesus. Um momento ele fala: Jesus me acompanha desde a minha infância. Uma coisa assim sentimental. Mas evidentemente uma fezinha sentimentalista e molengosa como essa, na hora da perseguição, não dá conta de perseverar. Pois bem, em determinado momento nessa aldeia, onde os padres secretamente davam essa assistência religiosa e durante o dia eles ficavam escondidos numa cabana, e nos diálogos entre eles na cabana você percebe toda a imaturidade desses dois clérigos, você tem que engolir isso. Mas eu até pensei, vou fingir, vou mentir para mim mesmo que isso aqui é a jornada do herói. Se apresenta o protagonista do filme como alguém fraco, cheio de dúvidas e defeitos, e ao longo da jornada que ele atravessa no filme, ele vai amadurecendo e termina como um herói. Vou mentir para mim mesmo que era isso que ia acontecer no filme, eu sabia que não era. Bom, logo chegam funcionários do governo japonês, na figura de servos do inquisidor Iomosama, e de fato o Japão feudal estabeleceu inquisidores para pressionar os cristãos e conseguir a apostasia deles, que prendem então alguns líderes daquela comunidade e dizem: se vocês não revelarem todos os cristãos em 3 dias, nós vamos martirizar, vamos executar 4 dos membros dessa comunidade. E os padres, quando eles ficam sabendo disso, eles já estão com aquela compaixão molenga, sentimental. Nossa, essas pessoas sofrem muito. E o protagonista, então, o padre Rodrigues, diz para os cristãos: pisem no fumier, pisem na imagem de Jesus, não tem problema, vai ser só da boca para fora. Ele fala isso mais ou menos por 50 minutos do filme. Quando eu vi aquilo eu pensei, lixo. Até aqui o filme tinha vários erros, mas ok, dá para tolerar. A partir de 50 minutos, pega e joga no lixo. Um jesuíta missionário do século XVII que chega para a missão dele, fala: pisem na imagem de Jesus que não tem problema. Isso aqui é absurdo, inconcebível do ponto de vista histórico. Tudo bem, os líderes então daquela comunidade cristã, quando eles são presos, eles pisam no fumier, mas os funcionários do Shogun não estão contentes e ordenam que eles guspam no crucifixo. Como eles se recusam a fazer isso, eles próprios são crucificados. Aí nós temos a cena do martírio deles, só que em todas as vezes que o filme vai retratar martírio, ele nunca apresenta o martírio do ponto de vista católico, um ato heróico, onde sim tem muito sofrimento, tem muita miséria, mas quando você lê os relatos de martírios no Japão, por exemplo, você encontra as pessoas que estavam assistindo o martírio exortando os mártires à perseverança, rezando com eles, rezando por eles, pedindo que depois no céu eles rezassem pelos que ficavam na terra. Então, assim, todo esse lado sobrenatural está ausente para apresentar o martírio como uma coisa muito triste, e eles foram executados. Então o martírio é uma derrota, porque é um filme onde o sobrenatural está ausente, é completamente naturalista. Pois bem, depois então das execuções dos líderes dessa comunidade cristã, esses dois padres se separam, cada um deles fica numa aldeia, e quando o protagonista Rodrigues então, depois de algum tempo, ele acaba preso, e aí eu diria que é o fim do primeiro ato,
E no segundo ato, depois da prisão dele, quando ele vai se confrontar várias vezes com o inquisidor japonês, nós percebemos que as dúvidas dele vão crescendo. Então é uma jornada do herói ao contrário, é a jornada do apóstata. Tem uma cena que eu achei muito importante, quando ele é colocado ali numa prisão com outros japoneses, que ele percebe que os japoneses estão tranquilos, sabendo que vão ser martirizados. O padre jesuíta é o mais nervoso e perturbado de todos. E ele então pergunta para uma mocinha japonesa, mas como que vocês estão em paz, sabendo que vão morrer? Visão totalmente naturalista, que é a visão que um padre modernoso saindo de um seminário modernista teria, porque ele quer preservar a vida do corpo acima de todas as coisas. Então aquela japonesinha diz para ele, olha, nós aprendemos com o padre fulano de tal, que era missionário, que se a gente for mártir nós vamos para o céu, onde nós estamos com Jesus, não tem fome, não tem doença, não tem sofrimento. E aí nessa cena, o ator, o Andrew Garfield, ele é muito bom, você percebe que o padre Rodrigues, ele não acredita mais nisso, mas ele concorda com a japonesa para não causar escândalo e ao mesmo tempo exortar eles à perseverança. Então fica muito claro aqui que esses jesuítas, eles são construídos como personagens cuja fé é sentimental. A fé deles é um sentimento de união e amizade pessoal com Jesus, e isso é totalmente quietismo protestante e modernismo. Mas no dogma, por exemplo, de que se eu morro em estado de graça eu vou para o céu, eles não têm fé no dogma. É só uma relaçãozinha íntima e sentimental dulçurosa com Jesus. E é claro que, por que nós não temos mártires protestantes? Porque esse tipo de fé é estéril, é só sentimentalismo molenga que não leva a lugar nenhum. Nós temos outra cena também lamentável nesse sentido, que o padre Rodrigues ele está lá preso numa praia e os japoneses trazem então lá daquela outra aldeia o companheiro dele, o padre Garupi. Eles mostram vários japoneses cristãos amarrados que são jogados no mar. E o inquisidor Yono-sama então fala para o protagonista Rodrigues, esses japoneses estão sendo martirizados, estão sendo executados porque, pelo seu egoísmo, o padre Garupi não aceitou pisar na imagem de Jesus e renunciar à fé cristã. Então, os culpados são os padres que, pelo seu orgulho, e aqui a mensagem que o filme quer transmitir, pelo seu apego ao dogma, à doutrina e ao formalismo, eles fazem as pessoas sofrer. E naquele contexto faziam sofrer por meio da execução. Então você percebe que o filme apresenta um conflito. De um lado, o cristianismo com aquele apego ao dogma, apego à doutrina, apego a formalismo de não aceitar pisar numa imagenzinha de Jesus, como sendo uma coisa negativa. E de outro lado, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro amor ao próximo, que seria pisar na imagem de Jesus para salvar a vida daqueles japoneses perseguidos. Porque nosso Senhor Jesus Cristo fala, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai no dia do juízo. E já nas catacumbas, os católicos sabiam, o gesto de pegar o incenso e jogar diante de um ídolo pagão é um gesto muito fácil de fazer, mas eles não tinham o direito de dizer, eu vou fazer isso só com as mãos, mas na minha alma eu continuo amando a Jesus. Os pagãos, movidos pelo demônio, queriam tanto que os católicos renegassem a Jesus por meio desse ato de apostasia, porque esse ato tem alcance moral. Do mesmo modo, os japoneses que queriam que eles pisassem na imagem de Jesus. Então não adianta dizer, eu vou pisar, mas é só com o meu corpo, a minha alma eu continuo amando Jesus. O ser humano é um ser composto de corpo e alma. Nós não podemos dizer, eu confesso a Deus no meu coração, mas com os meus gestos e obras eu estou contra ele para enganar os pagãos. Isso é errado. Então, os japoneses são jogados no mar e também de uma forma totalmente anacrônica, inconcebível para um jesuíta do século XVII, o padre Garupi, ao invés de exortar eles à perseverança no martírio para atingir a vida eterna, ele se joga no mar para tentar salvar eles e aí acaba sendo afogado pelos pagãos. Então, a partir daí o filme é lixo. É lixo, é só sentimentalismo, propaganda naturalista, humanista. Nós vemos que ao longo de todo o segundo ato, o padre Rodrigues ele vai se questionando sobre o silêncio de Deus, por isso o nome do filme. Ele reza e parece que Deus não escuta, Deus está em silêncio, Deus abandonou os fiéis que estão no Japão. E tem até uma cena que, por mais que o filme seja naturalista, ele tem alguns laivos de um misticismo muito fraco. Por exemplo, ele lava o rosto
numa água corrente e ele vê a imagem de Jesus no véu de Verônica, que seria que ele tinha visto quando era criança. Então é uma coisa assim sentimentalista para mostrar que ele tem uma espécie de amizade pessoal mística com Jesus. O segundo ato inteiro eu vou chamar de Jornada do Apóstata, onde vai amadurecendo no Padre Rodrigues a conclusão de que são os jesuítas os responsáveis por essas tragédias, porque eles inventaram pelo seu egoísmo, pelo seu zelo de expandir a Igreja Católica, de trazer essa fé para os japoneses que estão ali sendo martirizados, estão sendo perseguidos por acreditarem em Jesus, simplesmente porque eles decidiram embarcar nesse sonho egoísta dos jesuítas de evangelizar todo mundo. No terceiro ato, o Padre Rodrigues ele é levado para um mosteiro budista e lá ele encontra o seu antigo mentor, o Padre Cristóvão Ferreira. E aqui tem um ponto muito importante: os protagonistas desse filme são todos personagens fictícios, mas o Padre Cristóvão Ferreira existiu historicamente e, de fato, assim como é retratado no filme, ele sofreu os tormentos do Tsurushi, apostatou da fé cristã, aderiu ao Zen budismo e ele é o provável autor, como é dito no filme, de um livro supostamente refutando os erros do cristianismo, em uma perspectiva budista. Então nós temos vários debates entre o antigo mestre e o seu aprendiz, o mestre que se tornou budista e o aprendiz que já está totalmente cheio de dúvidas de fé, porque ele não tem uma visão sobrenatural do martírio, não tem uma visão sobrenatural da igreja, e ele simplesmente se questiona por que aquelas pessoas estão sofrendo tanto e Deus não faz nada por elas, Deus está em silêncio. Então o Padre Ferreira ele vai mostrando como que ele amadureceu percebendo que o cristianismo nunca ia se enraizar no Japão, e nas cenas ali nos aproximando do final do filme, eu vou dar spoiler porque é um filme que não vale a pena você assistir, nós temos vários cristãos que são mergulhados no poço, ou seja, sofrem o Tsurushi, e eles não vão ser libertos se o Padre Rodrigues não pisar no fumier e não apostatar da fé cristã. Então assim fica aquele conflito. O padre imaturo, ele ainda está apegado com aquela coisa do dogma, da doutrina, da igreja estruturada, da igreja hierárquica. E o padre que apostatou e se tornou budista, ele na verdade entendeu o verdadeiro cristianismo, que é o amor ao próximo, uma filantropia humanista e relativista. Então, para convencer o Rodrigues a apostatar, eu até anotei essas frases, ele diz o seguinte: mostre que ame a Deus, salve a vida das pessoas que ele ama. Isso aqui é ridículo. Para quem tem assim o básico de catecismo, é patético, porque amar uma pessoa é querer que ela vá para o céu. Portanto, eu vou impedir o martírio dessas pessoas porque eu não quero que elas sofram. Meu querido, você vai morrer um dia, vai morrer com 10 anos, com 50 anos, com 120 anos, não importa. O que importa é se você promoveu a glória de Deus quando era vivo e vai para o céu ou para o inferno. Então, fica, nossa, as pessoas estão sofrendo. É triste, claro, nós nos compadecemos do sofrimento dos mártires, mas nós não vamos querer colocar em primeiro lugar a salvação do corpo, da vida temporal daquelas pessoas, porque o que adianta você escapar do martírio? Passa 10 anos, passa 15 anos, passa 50 anos, você morre de novo. Agora, a questão é, você ia para o céu no martírio, você vai para o céu 50 anos depois? É possível, claro que é possível. Mas agora, querer promover a apostasia para salvar a vida do corpo é absurdo. É uma mensagem assim realmente totalmente relativista. E outra frase é pior, porque então o padre apóstata, o Ferreira, diz para ele: se Cristo estivesse aqui, ele apostataria. Você agora vai praticar o ato de amor mais doloroso que já existiu. Ora, nosso Senhor fala: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Quer dizer, o que fica implícito aqui para a audiência é que Jesus é uma espécie de irmão mais velho que veio ao mundo para fazer a vida dos homens ficar um pouquinho mais confortável no meio de todo esse sofrimento, mas que a melhor maneira de nós agradarmos Jesus é não levando a religião tão a sério. Por quê? Porque então o Padre Rodrigues ele é colocado para pisar no fumier e ele escuta a voz de Jesus. E aqui eu diria que essa cena foi assim, maldita, inspirada pelo demônio, e faz com que esse filme seja um filme mais maldito do que a Última Tentação de Cristo. Por quê? Porque Jesus diz para ele o seguinte: pode se aproximar, está tudo bem, pisa em mim. Eu compreendo a sua dor. Eu nasci nesse mundo para compartilhar a dor dos homens. Eu carreguei esta cruz pela sua dor.
Sua vida está comigo agora. Pise. Isso é asqueroso, é repugnante, é patético. Então ele pisa cumprindo a voz de Jesus. Ou seja, o que fica implícito aqui? Jesus ordena a esse padre que pise na sua imagem, que renegue a fé cristã por meio desse ato simbólico para salvar a vida de 5 japoneses que estavam sofrendo ali o tsurushi. Salvar a vida do corpo. A vida do corpo morre em 10 anos e 20 anos, não importa. Então no filme, Jesus aconselhou esse padre a perder a sua vida da alma, a perder a vida da graça, para salvar a vida do corpo por uma compaixão romântico-sentimental de 5 japoneses. Se um missionário ouvisse essa voz falando para pisar na imagem, seria a voz do demônio. Porque mesmo se um anjo dos céus viesse anunciar um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Então, se Jesus no Evangelho fala, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, e mesmo se ele ouvisse, o padre ouvisse uma voz mística falando pise na imagem, seria a voz do demônio. Mas a mensagem do filme é essa: o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro Jesus não se importa com doutrina, não se importa com dogma, ele foi apenas um homem bonzinho que pregou o amor ao próximo. E nós temos que ter compaixão para aliviar o sofrimento do próximo. Então Jesus é um irmão mais velho que veio ensinar autoajuda para a humanidade. É um filme ridículo, asqueroso, que não sabe representar como que era um jesuíta do século XVII, e toda a mensagem dele é profundamente anticristã. Porque nunca existiu esse Jesus humanista, filantrópico, molenga, sentimental que é retratado inspirando um padre a pisar na sua imagem. O que está implícito aqui é que Jesus não foi Deus. Jesus é só um homem, e um homem fraco, um Gandhi. Então o padre, ele pisa na imagem, ele abandona a fé cristã, ele se torna um auxiliar do padre Cristóvão Ferreira. E de fato, historicamente, o padre apóstata Ferreira, ele ajudava os japoneses a descobrir sinais de cristianismo ocultos nos súditos cristãos clandestinos para que eles fossem presos e condenados. Então nesse ponto é autêntico. Mas ele tenta apresentar como se você pudesse tolerar, você pudesse simpatizar com esses homens. E aqui também mostra como que esse filme é um grande lixo, uma grande hipocrisia. Porque você ser apegado ao dogma cristão é uma coisa ruim. Mas você, enquanto budista, ir lá e vasculhar, tem uma cena em que ele vira uma cerâmica trazida pelos comerciantes holandeses e vê que tem algumas cruzezinhas pintadas na cerâmica. Isso é cristão, isso não pode. Então você pode ser um fundamentalista fanático budista, mas cristão não. É ridículo, é patético, é absurdo. E o pior do filme é o final. Mostra então os holandeses contando em retrospectiva sobre este padre, porque os holandeses eram os únicos comerciantes que podiam ainda entrar no Japão esporadicamente. Então eles contam sobre o padre Rodrigues, esse padre apóstata que virou um budista, e no final eles dizem, esse padre se perdeu, ou talvez não podemos falar isso, porque só Deus conhece os corações. Então mostra ali o padre Rodrigues casado com uma japonesa já bem idoso. Ele morre, ele tem todo um funeral segundo a tradição budista, onde ele vai ser cremado, ele está com o corpo ali sentado dentro de uma espécie de tonel de bambu, e ele vai ser cremado. Só que lá dentro, nas mãozinhas do corpo dele, ficou escondido uma pequena cruz de madeira que ele tinha ganhado de um japonês cristão lá no começo do filme, mostrando que mesmo apostatando da fé cristã, mesmo ajudando a perseguir os cristãos no Japão, de fato ele continuava amigo de Jesus, porque ele fez aquilo para proteger aquelas pessoas, para poupar elas do sofrimento. Então a mensagem desse filme é que o verdadeiro cristianismo consiste numa compaixão romântica, sentimental, fraca e molenga pela vida do corpo das pessoas. O cristianismo é uma autoajuda que auxilia as pessoas a tolerarem um pouco melhor os sofrimentos que existem nessa terra. Todo o sobrenatural está ausente. Esse filme é um escárnio para a memória dos mártires, sobretudo para os mártires do Japão. Esse filme não vale a pena ser assistido por nenhum católico, não tem nada de bom que você vai extrair daí, não vale como entretenimento, não vale como nada. É realmente um filme ruim e ele é muito repetitivo naqueles diálogos do padre ali perdendo a sua fé, então também é um filme chato. É também um filme que não convenceu, que foi um grande fracasso de bilheteria, mais um fracasso na carreira do ímpio Scorsese.
Então, meus caros, espero que esse epílogo a respeito da história da igreja no Japão tenha ajudado os senhores a se precaverem contra esses lobos em pele de cordeiros, né? Essas cenas desse filme que realmente não merece a sua audiência, não merece o seu respeito e não merece que você recomende eles. Se você quer aprender mais sobre a história da igreja no Japão, assista a minha minissérie e olha os livros que eu deixo como fontes sugeridas na descrição dos vídeos. Que Deus abençoe e salve Maria Imaculada.